Então, muito boa noite a todos que estão presentes e todos aqueles que virão ter contato, assistir esta conferência na videoaula de forma online pela internet. Hoje nós vamos desenvolver o tema do número 67, a trajetória de cristificação. Para começar esse tema, nós vamos analisar a palavra cristificação. Cristificação é a ação de se cristificar, de tornar-se Cristo, de se tornar crístico. A palavra Cristo é sinônimo de cristal, é sinônimo de Krishnamurti, Krishna. Todas são palavras que possuem a mesma raiz. Então, para nós aqui do Ocidente, nós temos muito forte, né, a nossa cultura espiritual, o advento do Cristo na forma de uma pessoa que encarnou Cristo, que é chamado Joshua Ben Pandira, Jesus Cristo. Muito bem. Então, todos as pessoas que se cristificaram até hoje, que se cristificarão daqui para frente, passam pelo mesmo caminho, pelo mesmo processo, pela mesma trajetória. E assim foi com Jesus Cristo. Todos os mestres cristificados, eles possuem algo em comum, eles possuem uma similaridade. Todos eles são nascidos pela Imaculada Concepção, a Imaculada Conceição, todos eles são nascidos de uma virgem. No caso de Jesus Cristo, foi a Virgem Maria. Assim aconteceu com o Buda, assim aconteceu com Krishna, assim aconteceu com Rama. Todos eles, ao passarem pelas mesmas provas, pelas mesmas iniciações, na sua trajetória, todos vão serem perseguidos, todos vão ser crucificados, todos ressuscitam ao terceiro dia. Se fizermos um estudo comparado das escrituras sagradas do Oriente e do Ocidente, dos astecas, onde teve também o seu Cristo, nós vamos encontrar que todos eles foram batizados. Rama há 10.000 anos antes de Cristo, assim como está descrito textualmente nas Ramayanas, ele adentrou as águas do rio para ser batizado. Daí veio o seu guru. Guru em indiano é o mesmo que mestre para nós, que maestro em castelhano, do que rabi, o rabino em aramaico. Então o seu guru lhe instruiu a respeito do batismo, dizendo: Rama, tu serás agora batizado e receberás a potência e depois a outra potência. Potência é força, é energia. Então, isto para a nossa análise, para uma meditação de qualquer cristão, é muito profundo. Então, na realidade, Rama adentrou o rio e recebeu as orientações para que se fosse batizado. Ninguém era batizado e ninguém é batizado no caminho gnóstico sem ter plena certeza, sem
tem que ter total conhecimento das consequências do batismo, que é um pacto de magia sexual, um pacto de transmutação sexual. Daí a potência, energia sexual é potência. E a potência e a outra potência, se nós remetermos nessa meditação para o Jesus Cristo, ele adentra o Rio Jordão, onde vem João Batista, que é também um mestre cristificado. João é o iniciador da era de peixes. Então, João vai batizar Jesus e diz para ele, Jesus diz, ele diz, eu que preciso ser batizado por ti. Jesus, não, João, é necessário que se cumpra a lei. Então, eu te batizarei com água, disse João, depois virá alguém mais especial do que eu, que te batizará com o Espírito Santo. E assim foi, veja a similaridade entre a potência, a outra potência, a água, os batismos do Rama 10.000 anos antes do Jesus Cristo. E assim aconteceu com todos, e acontece com todos os mestres de mistério maiores, a gente chama, denomina gnosticamente de mestre de iniciações venustas. Jesus Cristo é bastante singular para nós, porque estamos muito influenciados pelo cristianismo. Então Jesus, ele nascera lá na estrebaria, humildemente, né? Um nascimento humilde, foi cercado de animais, se dá o Natal, e assim como reza a tradição, então esse menino vai crescendo, como todos os outros mestres, ele é prodigioso, um menino cheio de prodígios. Ele vai cumprir as leis judaicas, a qual ele estava submetido, e no tempo dele o pessoal, o Israel, né, o povo judeu estava sob o domínio do povo romano. Então ele vai cumprir, fazer a lei da circuncisão, ele vai ao templo poucas vezes, numa dessas vezes é quando ele vai para o alistamento, né, com seu pai e sua mãe. Propositadamente na volta ele se perde do pai e da mãe. Depois da segunda vez ele volta já no final da sua iniciação, após os 30 anos, quando ele adentra o templo e passa em revista ao templo com seus apóstolos, os apóstolos maravilhados com a construção pujante, tenta lhe chamar a atenção, dizendo, olha Jesus, que maravilha de construção. O Pedro diz-lhe, olha as pedras, que assentamento. Jesus, como gnóstico de profundidade, não se identificava com nada e não se identificou também com o tempo. De tanto lhe chamar a atenção, ele guardou silêncio, no fim ele aproveitou e ainda deu uma lição, dizendo para eles, olha, realmente tudo isso é muito belo, mas muito forte, muito seguro, mas não sobrará pedra sobre pedra. Os apóstolos entenderam. Consta que Jesus, na sua ida para o Egito, o menino, no caminho fora saqueado pelos ladrões que roubaram todos os seus pertences. Bastou um olhar do menino Jesus para eles, para que arrependessem e devolvessem tudo para a família. E Jesus profetizou, dizendo, e todos vocês estarão comigo na cruz. E esses foram os dois ladrões,
bastante anos mais tarde, que foram crucificados junto com o Cristo, com Jesus Cristo, e cumpriu-se a sua profecia. Então este é Jesus Cristo. Jesus não surgiu assim por acaso, não surgiu do nada, não é um milagre, como se põe as religiões, fruto de um milagre. Ele teve a sua iniciação construída passo a passo, de instante a instante, de momento a momento. Ele passou pelas provas, pelas iniciações, e a ferramenta básica para ele trabalhar as suas iniciações foram os 3 fatores de revolução da consciência. Pelo primeiro fator, ele anulou, aniquilou todos os seus defeitos humanos, vamos assim dizer, todas as imperfeições. Pelo segundo fator, que é o nascimento, ele deu nascimento aos seus corpos existenciais do ser, para que eles existissem nas outras dimensões como vivem até hoje. E pelo terceiro fator, ele dedicou toda a sua vida a serviço dos seus semelhantes, a serviço da humanidade. Então ele mesmo, em palavras, deixou para nós os 3 fatores de revolução da consciência que se constituem na síntese de todas as religiões, dizendo assim, num discurso que ele estava fazendo para a multidão: se algum de vós quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então o primeiro fator, renunciar a si mesmo, ou seja, dissolver os seus defeitos, eliminar o seu ego, pegar a sua cruz. A cruz significa cruzamento, nascimento, criar os seus corpos existenciais para dar sustentação à movimentação, às ações da consciência. E siga-me é fazer o que Jesus Cristo fazia, dar de comida para quem tem fome, dar de beber para quem tem sede, vestir a quem precisa de roupa e curar os doentes. E assim ele fez tudo isso com profundo amor pelos seus semelhantes, por todos nós, gratuitamente, voluntariamente, sem cobrar nenhum tostão. Então as ações de Jesus Cristo, e hoje as religiões ditas cristãs estão muito distanciadas, né, da verdadeira religião, vamos dizer assim, de Jesus Cristo. Muito bem. Então Jesus, como todos os outros mestres, ele passou pelas provas. A primeira prova que o iniciado da crucificação passa é a prova do guardião. A segunda é a prova dos 4 elementos. Prova da água, prova da terra, prova do fogo e prova do ar. Passando pela prova do guardião, o estudante está capacitado em qualquer escola espiritual, em qualquer religião, vamos assim dizer, a entrar na prova dos 4 elementos. Tudo isso é coordenado pelo Colégio de Iniciados, administrado pela Loja Branca e pela Santa Igreja Gnóstica, que existe na 5ª dimensão. Uma vez passado pelas provas dos 4 elementos, o estudante gnóstico está capacitado a entrar nas iniciações de mistérios maiores. Então, o iniciado vai fazer o que se chama de primeira montanha. Então, primeira montanha aqui tem o sentido de obstáculo. Então, a primeira montanha. Nesta primeira montanha,
o iniciado que já passou pelas provas do guardião, que já passou pelas provas dos 4 elementos, vai criar os corpos existenciais dos seres, os corpos solares, corpos de fogo, e fazer acender as suas serpentes de fogo. Então, na primeira montanha, exatamente, então vai subir a primeira serpente de fogo. Essa serpente, antes de subir essa primeira serpente, é a serpente do corpo físico. Ela vai regenerar o corpo físico. A segunda serpente é a serpente do corpo vital. A terceira serpente é a serpente do corpo astral. Então, físico, vital, astral. À medida que cria o corpo astral, faz também subir a serpente do corpo astral. A quarta serpente é a serpente do corpo mental. À medida que cria-se também o corpo mental. E a quinta serpente é a serpente do corpo causal. À medida que cria-se também o corpo causal. Isso daí é o que se faz na primeira montanha. A primeira montanha, no caso do Cristo, é chamado de paixão. Fez a primeira montanha, criou-se os corpos existenciais do ser de fogo. Então nós temos a primeira, a segunda e quinta. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta é a iniciação. Nesse instante, o iniciado recebe um nome, o iniciado ganha o título de homem, passa a se chamar homem. Então, por isso que Jesus dizia o filho do homem. Nesse instante, o iniciado recebe da loja branca o cajado. O cajado é o símbolo do pastor. O pastor conduz ovelhas, que é o seu rebanho. Isso é simbólico. Para nós, traduzindo, tem o sentido de que só poderia estar comandando uma religião, uma igreja, um iniciado que estivesse no grau de iniciações de mistério maiores. Na quinta iniciação é quando ele é autorizado pela loja branca para conduzir rebanho. Do contrário, o que nós temos são cegos guiando cegos, né? E ambos vão parar no buraco, como diz o venerável mestre Rabulu. E nós não temos atualmente na Terra, em nenhuma das 60 mil religiões, uma pessoa que esteja qualificada na iniciação a esta altura. Nesse instante, o iniciado tem que escolher o caminho. Ele vai escolher seu pai interno, pode escolher o caminho do espiral, ou pode escolher o caminho reto. Então é nesse instante aqui que se opta pelo caminho reto, que é o caminho da cristificação. Então só vai para a cristificação quem escolhe o caminho reto. O espiral vai seguir o caminho da hierarquização, o caminho dos anjos, das suas 9 hierarquias: anjos, arcanjo, potestade, trono, possessões, dominações, querubins, serafins. Então, o caminho dos anjos é o caminho de espiral. Feito isso, vai para a segunda montanha. Então, vamos lá, segunda montanha. Então, nessa segunda montanha, só passa para a segunda montanha quem seu pai interno, o iniciado, escolheu o caminho reto, que é o caminho da cristificação. Aqui a pessoa iniciada recebeu uma potência incrível, tem uma força enorme, tem um poder enorme, mas continua na hierarquia. Para ir para o absoluto, que é a cristificação, aqui esses são habitantes, passam do Nirvana, vão para o Nirvana, são nirvanis. Esses aqui vão para o absoluto. Absoluto.
Então são as potências, forças, poderes. Para ir para o absoluto tem que abrir mão de todo o poder, abrir mão de toda a força. Jesus, por exemplo, tinha todo o poder do cosmos e não podia usar para ele, usar para o seu semelhante, mediante a vontade do Pai, com extrema obediência. Então é isso que acontece. Passou para caminho reto, poucos escolhem esse caminho, então vai fazer a mesma coisa. As 5 serpentes, né? As 5 serpentes, só que agora são serpentes de luz, vamos dizer assim, né? Isso quer dizer que essas serpentes são serpentes de frequência mais elevada, já que a luz tem uma frequência vibratória mais elevada do que o fogo. Então aqui já a segunda montanha é chamado, no caso de Jesus Cristo, a morte. Então é a montanha da morte. Aqui se trabalha o iniciado, a morte dos seus defeitos, nas suas causas, nos seus detalhes causais. Elimina as causas do ego, as causas dos eus, os eus causas. É um trabalho muito profundo e muito metódico, e muito sofrimento também e resignação. Terminou a segunda montanha, o iniciado vai para a terceira montanha. Então aqui na terceira montanha, a mesma coisa, são as serpentes que vão ser levantadas. Aqui criou as serpentes e os corpos de iniciação de luz. Aqui vão ser esses corpos, essas serpentes na terceira montanha. Eles vão passar por uma iniciação especial que vão ser fundidas. Aqui o iniciado da casa da terceira montanha é a montanha da ressurreição. Então a ressurreição. Então nesta montanha as três forças primárias que tem dentro do iniciado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vão fundir. Então são 3, vão fundir num raio só, que é uma força única, uma única força, uma única energia, vamos dizer assim, se torna uno, né? Aqui está novamente uno, aqui seriam diversas condições para se adentrar ao absoluto. Então vai entrar no absoluto, lá só entra unidade, não entra trindade, nem dualidade e nem forma alguma. Assim termina as iniciações nesse instante aqui, como diz o venerável mestre Samael, quando, e também o venerável mestre Rabulu, quando a águia traga a serpente, que é o símbolo asteca do Cristo Quetzalcoatl. Então está aí feita as iniciações, o caminho que é percorrido por todos de maneira similar. Jesus Cristo é o mestre dos mestres, porque ele mapeou o caminho para todos. Antes de Jesus Cristo, esse caminho secreto só era permitido para as castas sociais elevadas. Na Índia, por exemplo, estava na mão dos brahmanes. Brahmanismo, os brahmanes são as pessoas da alta casta social. O povo não tinha acesso. No Egito estava na mão dos faraós, das Ísis, pessoal da alta sociedade, da alta casta social. Então aí estava o conhecimento muito hermético, daí surge Hermegisto, daí o hermetismo, essa palavra vem de Hermes. E o povo não tinha acesso. Coube a Jesus a prerrogativa de retirar o conhecimento, que é poder, que estava na mão dos poderosos, e disseminá-lo para os povos, todos os povos. Então ele popularizou o caminho da iniciação. Isso, na realidade, Jesus percorreu o caminho
o mapeou e entregou para nós, ele, porém, não pode percorrer o caminho por nós. Ele carregou a cruz dele, não pode carregar a nossa individualmente. Por isso ele diz: quem quiser vir após mim, toma a sua cruz. Diferentemente de que ensina as religiões, que Jesus é um salvador, uma salvação por procuração. Não, ele não pode salvar a ninguém, senão ele salvaria todos nós. Ele, se pudesse salvar a todos nós, ele não pediria para que cada um de nós carregássemos a nossa cruz. Então, assim se passou e assim é com Jesus Cristo, o mestre dos mestres, dono das nossas almas, por ter aberto o caminho para todos nós, dado a oportunidade para todos nós. Por isso ele pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a luz e a vida. Se não for através de mim, ninguém chegará ao Pai. A mim é o caminho que ele nos deixou mapeado. Então, além do Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres, tem outros mestres chamados avataras, que são os iniciadores de eras, como o Samael, iniciador, avatar da era de Aquário, o João Batista, o avatar da era de Peixes, e assim por diante. Então, Jesus Cristo é o exemplo para todos nós, é o referencial para as nossas vidas. Eu não seria absolutamente ninguém se não tivesse esse referencial se apresentado em minha vida, ainda na minha infância. Jesus é para mim o referencial, um modelo de valores, um modelo de perfeição, um modelo de iniciação. É a Ele a quem eu me referencio a todo instante. E todos os mestres que vieram após e antes deles aqui na Terra são seus coadjuvantes. Ele é o mestre dos mestres. Ele é quem carregou a cruz como mestre dos mestres aqui na Terra, assim como Siddhartha Gautama Buda carregou em Marte. Então, Jesus, ele fez coisas extraordinárias que já passaram 2012 anos, que ainda calam profundamente em nossas almas, estão bem vivas. E principalmente nesta Semana Santa, onde lembramos o Mestre que retirou-se para os 40 dias dos desertos, no deserto para o jejum, com o objetivo de poder ganhar força, potência para vencer todo o mal. Então, com isso, devemos seguir esse exemplo, que é a época da Quaresma, é uma época de trabalharmos profundamente sobre nós, para vencer o mal que há dentro de nós, trabalhar os nossos defeitos, disseminado pelas 7 legiões, as 7 legiões do pecado. Jesus tem coisas extraordinárias, coisas importantes, cuja verdade que ele escreveu, se fossem descritas em livros, como diz João, a terra seria insuficiente para conter todos os